Fala, meu caro aluno, o professor Sérgio Araújo aqui mais uma vez, de volta com o curso de antibiótico terapia. Hoje finalizaremos o módulo sobre penicilinas. E qual vai ser o conteúdo da aula de hoje? E hoje falaremos sobre as penicilinas semissintéticas. A aula é de número 16. Mas antes, deixe eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo. Aqui na tela vocês podem ver alguns dos meus contatos. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, algum questionamento, sempre que quiser, pode utilizar ou as minhas redes sociais, ou o meu e-mail, ou se você estiver vendo este curso em uma plataforma que possa deixar algum comentário, você pode deixar seu comentário, sua dúvida, porque sua dúvida muitas vezes pode ser a dúvida de mais pessoas também. Aqui na tela você também pode ver um QR Code. Nesse QR Code você, se apontar o seu celular, será direcionado para o meu canal no YouTube, o Posologia. Lá você terá muitos outros vídeos de forma gratuita, onde você poderá se atualizar no mundo da farmacologia. Mas vamos direto ao assunto, vendo qual é o conteúdo da nossa aula de hoje. O que é que nós veremos hoje? Origem das penicilinas semissintéticas. Vimos na aula passada as penicilinas naturais, penicilina G e a penicilina V. Hoje nós veremos uma nova versão das penicilinas, as penicilinas semissintéticas. E elas têm esse nome semissintética não à toa. Elas são derivadas em parte das penicilinas naturais. Então, as penicilinas semissintéticas, elas dependem da sua síntese natural, pelo menos em parte, para que a partir da penicilina natural sejam feitas modificações moleculares e sejam produzidas as penicilinas semissintéticas. Também veremos na aula de hoje a classificação dessas penicilinas semissintéticas, as características, o espectro de ação e as suas indicações e doses para as principais afecções, para as principais infecções usadas na prática clínica. Aqui nós podemos ver o núcleo central das penicilinas. Nós já vimos essa estrutura molecular na aula passada. Nós podemos ver aqui em vermelho o anel beta-lactâmico, que é o anel que é responsável pela sua ação farmacológica. Nós podemos ver também essa estrutura que é típica das penicilinas, com esse heteroátomo de enxofre, são 5 membros compondo esse anel cíclico. E nós podemos ver também outros ligantes. Essa estrutura, essa base nuclear, é um ácido carboxílico, é chamado de ácido 6-aminopenicilâmico. É a base natural para todas as penicilinas semissintéticas. A partir dessa base natural são produzidas as penicilinas que veremos nessa aula a partir da substituição desse radical R. Então, a base natural para as penicilinas semissintéticas é o ácido 6-aminopenicilâmico. E quem produz esse 6-APA continua sendo fungo. Por isso que, pelo menos em parte, a produção das penicilinas semissintéticas depende da produção natural das penicilinas. Com a síntese da penicilina natural, são feitas algumas modificações localizadas aqui nesse grupamento R, que vão dar novas características para essa penicilina, como veremos nessa aula. Então, como é que é classificada as penicilinas semissintéticas? Quais são os principais grupos? Podemos ver aqui 5 exemplos de penicilinas semissintéticas. Cada um desses exemplos está dentro de um grupo diferente. O primeiro grupo são as penicilinas de pequeno espectro, ou seja, elas agem em um grupo bem limitado de bactérias, são todas bactérias gram-positivas, e esse primeiro grupo, representado aqui pela feneticilina, ela tem outra característica. Além de pequeno espectro, ela é sensível à ação da penicilinase. Ou seja, são penicilinas semissintéticas que são muito parecidas com as penicilinas naturais. São penicilinas de espectro estreito, como são as penicilinas naturais, e também são sensíveis à ação das penicilinases, como são as penicilinas naturais.
Então são penicilinas muito mais próximas das penicilinas naturais do que das penicilinas semissintéticas. O segundo grupo é o grupo das penicilinas de pequeno espectro ainda, mas elas ganharam uma nova característica. Elas são resistentes à ação da penicilinase, principalmente a penicilinase produzida pelo Staphylococcus. Por isso, essas penicilinas foram chamadas também de anti-estafilocócicas. É um exemplo a meticilina. A gente vai ouvir muito Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Foi a primeira penicilina desse grupo que mostrou como característica a sua resistência a essa beta-lactamase. O terceiro grupo de penicilinas semissintéticas é representado aqui pela amoxicilina. São penicilinas de largo espectro, são as aminopenicilinas. Essas penicilinas ganharam grupamentos volumosos, ganhou o grupamento amino, que dá o nome a esse grupo de penicilinas, e que fez com que essas penicilinas agissem não apenas em bactérias gram-positivas, mas em bactérias gram-negativas. E esse grupo amino acrescentado na estrutura molecular das aminopenicilinas trouxe para a amoxicilina, por exemplo, uma eletronegatividade muito maior, fazendo com que essa penicilina fosse capaz de chegar à parede celular de bactérias gram-negativas. Até então, as penicilinas naturais não eram capazes de chegar até a barreira celular das bactérias gram-negativas. Por isso, elas eram restritas a bactérias gram-positivas. Essa maior hidrossolubilidade da amoxicilina, também da ampicilina, favoreceu a sua entrada no local da ação, a inibição da síntese da parede celular também de bactérias gram-negativas. O nosso próximo grupo, representado aqui pela carbenicilina, são as penicilinas de terceira geração. São chamadas de antipseudomonas, porque até então as penicilinas não conseguiam atuar nas pseudomonas. A pseudomonas aeruginosa é responsável por infecções muito graves, mas até então as penicilinas não eram capazes de debelar esse tipo de infecção por não atuar nessa bactéria. Foi a partir da carbenicilina que as penicilinas começaram a atuar também nas pseudomonas, por isso esse grupo recebe esse nome de antipseudomonas. E a piperacilina pertence às penicilinas de espectro ampliado. Até então a gente tinha visto que as penicilinas tinham ganhado um aumento do espectro quando foram produzidas as aminopenicilinas. Mas a piperacilina ganhou um aumento ainda maior do seu espectro, ampliando além das bactérias gram-positivas e também das bactérias gram-negativas. Começaremos pelas penicilinas anti-estafilocócicas. Representantes é a oxacilina, é a meticilina, é a nafcilina, difenicilina, piperazocilina e quinacilina. Quais são as características dessas penicilinas semissintéticas? Elas são resistentes à ação da penicilinase produzidas por Staphylococcus. Foram as primeiras penicilinas que tiveram essa característica. Só que a grande maioria delas são inativadas pelo ácido, assim como são as penicilinas naturais. Então vejam que essas penicilinas, apesar da sua modificação molecular ter dado uma característica importante, que é a sua resistência à degradação por beta-lactamases, mas elas continuam sensíveis ao ácido. Nem todas elas são sensíveis ao ácido, mas a grande maioria delas são. Espectro de ação, elas são de pequeno espectro, assim como são as penicilinas naturais. Então vejam que os primeiros grupos de penicilinas, elas se pareciam muito mais com as penicilinas naturais do que com as penicilinas semissintéticas. Claro que ganhando algumas características, essa nova versão ela melhorava em relação às penicilinas naturais, mas algumas características permaneciam. Então, elas são de pequeno espectro, agem em bactérias gram-positivas e em cocos gram-negativos.
Disponibilidade no Brasil é apenas da oxacilina, que é uma isoxazoilpenicilina. O seu grupo químico tem esse grupo isoxazoil, por isso ele recebe esse nome. É o único que está disponível no Brasil. Olhando aqui para a estrutura molecular da oxacilina, que é a disponibilidade, a única penicilina semissintética desse grupo disponível no Brasil, nós podemos ver aqui o grupo 6-APA, podemos ver o átomo de sódio aqui, que dá solubilidade para essa penicilina ser administrada por via parenteral, e nós também podemos ver aqui esse grupamento extremamente volumoso, que vai dar exatamente essa proteção para o anel beta-lactâmico, impedindo que esse anel beta-lactâmico seja degradado pela penicilinase do Staphylococcus. Então, a oxacilina ela é derivada da isoxazoilpenicilina, são mais efetivas do que a meticilina. A meticilina pertence à mesma classe, mesmo grupo de penicilinas semissintéticas, mas a oxacilina ela acabou sendo mais efetiva do que a meticilina. São absorvidas por via oral. Veja só, eu acabei de dizer para vocês que essas penicilinas, na sua grande maioria, são sensíveis ao ácido. Se elas são sensíveis ao ácido, elas não podem ser administradas por via oral. A oxacilina é uma exceção e é por essa razão que a oxacilina ela permanece disponível no Brasil. Uma outra característica também é que a oxacilina e seus derivados apresentam propriedades antimicrobianas semelhantes. Então, qualquer um daqueles representantes tem característica, tem potência, tem espectro de ação muito parecido. O que é que vai variar? A sua farmacocinética. Por isso que a oxacilina, por apresentar vantagens para ser administrada mesmo frente ao ácido, permaneceu disponível no Brasil, já que do ponto de vista do espectro de ação, do ponto de vista da efetividade antimicrobiana, eles são muito parecidos. Aqui nós podemos ver também o espectro de ação da oxacilina. Para que a oxacilina é administrada? Para que ela é boa? Ela é boa em que infecções? Sua atividade é para cocos e bacilos gram-positivos. Então, a oxacilina tem um espectro de ação muito parecido com as penicilinas naturais. É bactérias gram-positivas, mas também anaeróbios e também aeróbios. Onde é que não devemos utilizar a oxacilina de jeito nenhum, sem atividade? Nos enterococos. Principalmente enterococos produtores de beta-lactamase. Por quê? Porque vão destruir, mesmo a oxacilina sendo resistente à penicilinase, mas ela não é resistente a todas as penicilinases. Ela é resistente principalmente a penicilinase produzidas pelo Staphylococcus. E onde é que a oxacilina tem um espectro intermediário? Veja aqui, médio. Tem uma pequena atividade em bactérias gram-negativas, como por exemplo a Neisseria, e tem uma atividade limitada com o pneumococo para tratamento da pneumonia. Mas se a bactéria for gram-positiva, oxacilina pode ser utilizado. Se a infecção for estafilocócica, na grande maioria das vezes a oxacilina também vai ser bastante eficiente. E as indicações e as doses da oxacilina? Nós podemos ver aqui que elas são utilizadas para infecções por estafilococos, por isso que elas recebem esse nome, anti-estafilocócicas, como por exemplo, impetigo bolhoso, como por exemplo a celulite, a síndrome da pele escaldada, furunculose generalizada, a broncopneumonia. Todas essas infecções são causadas por estafilococos. Todas essas infecções têm como indicação o uso da oxacilina. Também a oxacilina pode ser utilizada na sepse, mas aí não isoladamente, aí precisa de uma associação ou com gentamicina ou com amicacina. E se a infecção for endocardite infecciosa causada por Staphylococcus, a gente viu que a principal indicação da oxacilina é o uso em Staphylococcus. Existe endocardite infecciosa causada por Staphylococcus. Então, nessa endocardite, ela é utilizada associada a gentamicina ou amicacina e mais um terceiro antibiótico, que é a rifampicina, se o paciente tiver próteses valvares,
a possibilidade de gerar uma infecção mais complicada é maior, então a necessidade dessa associação tripla com esses 3 antibióticos. E quais são as doses usuais? Dose de 100 mg por quilo por dia, via oral ou via parenteral, já que a gente viu que a oxacilina pode ser administrada por via oral também, a cada 6 ou a cada 4 horas de administração. E se a infecção for uma infecção mais grave, a dose vai ser aumentada para 200 mg por quilo por dia, nos mesmos intervalos, ou a cada 4 horas ou a cada 6 horas. Nosso próximo grupo de antibióticos chamados penicilinas semissintéticas são as aminopenicilinas. Então, são penicilinas que recebem esse grupamento amino, que vai dar como característica para essas penicilinas uma hidrossolubilidade maior. Essa hidrossolubilidade vai permitir que essas penicilinas atravessem proteínas da parede celular de bactérias, fazendo com que ela atinja exatamente o alvo farmacológico que vai ficar protegido em bactérias gram-negativas, que é a parede celular. Então, as bactérias gram-negativas também vão sofrer a ação das penicilinas. Até então, o que a gente tinha visto é que as penicilinas eram antibióticos para bactérias gram-positivas, onde a parede celular delas era muito exposta. A parede celular das bactérias gram-negativas, elas ficam escondidas. Há necessidade de atravessar uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática só é atravessada por meio de porinas, por meio de proteínas. Então, o antibiótico precisa ter como característica uma hidrossolubilidade maior. É o caso das aminopenicilinas, representada aqui pela ampicilina e também pela amoxicilina. Elas apresentam estabilidade a meio ácido, podem ser administradas por via oral. Elas são inativadas pela ação da penicilinase estafilocócica. Então vejam que ela ganhou uma estabilidade maior, ela ganhou um aumento do espectro de ação, mas elas são sensíveis à penicilinase. Por essa razão, muitas vezes essas penicilinas são administradas em conjunto com moléculas inibidoras da penicilinase. É o caso do clavulonato, é o caso do sulbactam, como a gente pode ver aqui. Então, esses antibióticos geralmente são associados, sulbactam, à ampicilina, clavulonato geralmente associado à amoxicilina. Seu espectro de ação, elas agem em bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, ou seja, são chamadas de penicilinas de amplo espectro. Ampliaram o seu espectro em relação às penicilinas naturais e em relação às primeiras penicilinas semissintéticas. Aqui nós podemos ver a estrutura molecular da amoxicilina. Então, nós podemos ver aqui o 6-APA e aqui o grupamento R. Nesse grupamento R nós temos aqui o grupamento amino que dá nome a esse grupo de penicilinas semissintéticas. Nós temos o hidroxila aqui também. Essa estrutura como um todo, ela dá uma hidrossolubilidade maior à estrutura dessa penicilina. Que característica tem a amoxicilina? Ela é derivada da ampicilina. A ampicilina veio primeiro. Ela é usada sob a forma anidra ou sob a forma trihidratada, isso se a administração for oral, ou ela é administrada, ou ela é encontrada sob a forma de sal sódico, quando a apresentação é a forma parenteral. Mas elas são resistentes ao ácido, então são absorvidas aqui por via oral. Que outras características apresentam também? Elas são inativadas por beta-lactamases, por isso deve ser sempre associado, no caso aqui da amoxicilina, ao clavulonato, se fosse ampicilina, ao sulbactam. Sempre tem que ter um inibidor de beta-lactamase. Ou melhor, sempre não, mas é recomendado que se associe o inibidor de beta-lactamase quando se suspeita que a bactéria é produtora de uma beta-lactamase. Aqui nós podemos ver o espectro de ação da amoxicilina. A amoxicilina é produzida para quê? Onde é que ela tem boa atividade? Meningococo, também streptococcus do grupo A, ou seja, meningococo causador da meningite, meningite meningocócica, meningite causada por Neisseria. Nós temos também o streptococcus do grupo A, causador da infecção de garganta, causador também aqui da endocardite, né, que a gente viu anteriormente, bacilos gram-positivos
e também anaeróbios. Então vejam que o espectro de ação da ampicilina e também da amoxicilina aqui é bem amplo. Onde é que ela não tem atividade? Não adianta utilizar porque o risco do paciente ter sua infecção agravada mesmo com o uso do antibiótico é grande. Estafilococos produtores de beta-lactamase. Então, se esse estafilococos produtor de beta-lactamase for o causador da infecção, a amoxicilina vai ser administrada juntamente com o inibidor de beta-lactamase. Onde é que sua espectro de ação, sua indicação é limitada? Hemófilos, Shigella, Salmonella, E. coli, Proteus, Enterococos e também Gonococos, ou seja, várias enterobactérias, infecções que podem causar, por exemplo, diarreia. A amoxicilina, ela tem sua ação, seu espectro de ação bem limitado. Pequena ação, pneumonia causada por pneumococo resistente à benzilpenicilina. Então, se o paciente tem uma pneumonia, normalmente se utiliza um macrolídeo no lugar de uma penicilina de largo espectro, porque a chance de ter uma bactéria que produza uma penicilinase e que essa penicilinase destrua a amoxicilina, ela é muito grande. E quais são as indicações e as doses da amoxicilina? Nós podemos ver aqui que elas são utilizadas para infecções por Streptococcus pyogenes e também por Streptococcus pneumonia, ou seja, a faringoamidalite, a famosa infecção de garganta, a erisipela, as infecções das vias aéreas superiores, também pode ser utilizado a amoxicilina, a otite, a sinusite e também a pneumonia. A dose recomendada é de 20 a 40 mg por quilo por dia. Também pode ser utilizado na febre tifoide, só que a dose é bem maior, é 1,5 gramas por dia em adultos, e o tempo de uso da amoxicilina nesses casos é de 21 dias. E na faringoamidalite, causada por Streptococcus, a duração do tratamento pode ser reduzida para até 6 dias, uma indicação é a faringoamidalite, só que nesses casos a duração do tratamento mais longa ela não é tão benéfica, não se observou vantagem nenhuma em relação à duração mais curta, por isso ela pode ser utilizada nessa duração mais curta. É o mesmo caso da otite. Na otite, o tratamento pode ser também um pouco mais curto, aí, chegando a pelo menos 3 dias de tratamento. Carboxipenicilina. As carboxipenicilina, como o próprio nome diz, ela tem esse grupamento carboxil, representantes a carbenicilina e também a ticarcilina. Esses dois antibióticos são representantes das carboxipenicilina. Elas não são absorvidas por via oral. Então vejam que elas são muito lábeis à sua ação por via oral. Por isso, essas penicilinas são administradas apenas por via parenteral. Elas também são sensíveis à beta-lactamase. Por isso, devem ser utilizadas juntamente com clavulonato. Então, vejam que elas têm duas grandes desvantagens. São sensíveis à ação do ácido, são sensíveis à ação da beta-lactamase. Por essa razão, há uma necessidade que as carboxipenicilinas sejam administradas associadas aos inibidores de beta-lactamase. Por exemplo, o clavulonato. Quando ela é associada ao clavulonato, apresenta uma resistência à degradação de até 60%. Quando associada aos aminoglicosídeos, elas apresentam um efeito sinérgico, já que o aminoglicosídeo vai agir internamente na bactéria, destruir a parede celular, vai facilitar a entrada do aminoglicosídeo. Espectro de ação. São penicilinas de largo espectro, atuam contra Pseudomonas aeruginosa. Então, elas apresentam algumas desvantagens, como sensibilidade ao ácido, como sensibilidade à beta-lactamase, mas apresenta uma grande vantagem, que é a sua ação nas infecções causadas por Pseudomonas aeruginosa. Até então, as infecções causadas por Pseudomonas aeruginosas, que são infecções muito graves, elas não tinham tratamento por penicilina. As penicilinas, as carboxipenicilinas, foram as primeiras penicilinas a serem utilizadas com essa finalidade.
E aí nós podemos ver aqui a imagem, a estrutura molecular da ticarcilina, que é uma carboxipenicilina, e elas recebem esse nome de carboxipenicilina exatamente por essa estrutura, esse grupamento carboxil aqui presente na estrutura molecular dessas penicilinas. Quais são as características? No caso da ticarcilina, ela é derivada da carbenicilina. A carbenicilina foi a primeira carboxipenicilina. Na sequência, derivada dela veio a ticarcilina, e a ticarcilina apresenta uma potência antimicrobiana 2 vezes maior comparada ao seu derivado, né? Isso foi uma característica muito importante. Outra característica também é que elas são absorvidas por via parenteral apenas. São sensíveis ao ácido. E elas apresentam elevadas concentrações na bile, no líquido pleural e também nos rins. Isso é importante porque, como nós vimos no início desse curso, algo que é muito importante para se avaliar é qual a concentração que aquele antibiótico, na sua distribuição, chega ao tecido infectado. Então, se nós precisamos atingir uma concentração inibitória mínima para combater determinadas infecções, se essas infecções são na bile, no líquido pleural, nos rins, a ticarcilina ou as carboxipenicilinas têm grande potencial de combater esse tipo de infecção. Qual o espectro de ação da ticarcilina? Onde é que nós podemos utilizar a ticarcilina sem grandes problemas de resistência bacteriana? Proteus, infecções por proteus, Acinetobacter, claro que a ticarcilina é uma anti-pseudomonas, então ela vai ser utilizada para infecções por pseudomonas e também infecções por bacteroides. Onde é que não tem a ticarcilina, não tem atividade? Infecções por Klebsiella pneumoniae, causador de pneumonia, e também Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Para esses casos se utilizam os antibióticos de espectro estreito, mas que são resistentes à produção da penicilinase estafilocócica. Atividade limitada. Bacilos gram-negativos, produtores de beta-lactamase, já que a gente viu que essas penicilinas são muito sensíveis à ação dessas beta-lactamases. Indicações e doses da ticarcilina. Onde é que nós podemos indicar quais são as principais indicações, quais são as principais doses da ticarcilina? Infecções graves. As carboxipenicilina, no caso a ticarcilina que a gente está analisando aqui, são indicadas para infecções graves por Acinetobacter, por Pseudomonas aeruginosa ou por proteus. São bactérias que são sensíveis à ação da ticarcilina e são bactérias que normalmente causam infecções graves. Então, a ticarcilina deve ser guardado para esse tipo de infecção. Tem indicação limitada, bacilos gram-negativos. Então, bacilos gram-negativos se utiliza geralmente as penicilinas de espectro amplo ou de espectro ampliado. Infecções sistêmicas graves. Então, vejam que sempre tem esse nome, grave. Tem infecções graves, pneumonias, sepse, peritonite, queimadura, e a dose utilizada varia de 200 a 300 mg por quilo por dia a cada 6 horas. A otite também pode ser utilizada nas otites média, e a duração do tratamento, assim como nós vimos anteriormente, pode ter um tempo um pouco mais reduzido ali, de aproximadamente 3 dias. Ureidopenicilinas é o 5º grupo de penicilinas semissintéticas. As ureidopenicilinas, representando aqui a piperacilina, recebe esse nome de ureidopenicilina justamente porque elas são originadas da ampicilina pela ligação da cadeia da molécula da ureia. Então, a partir da ampicilina, que era uma penicilina de amplo espectro, adicionou-se a ureia e isso aumentou ainda mais o espectro de ação dessas penicilinas semissintéticas, fazendo com que elas se chamassem penicilinas de espectro ampliado ou penicilinas de 4ª geração. Geralmente, assim como as ampicilinas não tinham resistência à ação de beta-lactamases, aqui as ureidopenicilinas também são associadas aos inibidores de beta-lactamase, no caso aqui a piperacilina associada ao tazobactam. Aqui nós estamos vendo a estrutura molecular da piperacilina.
o núcleo 6-APA. Aqui nós temos o radical, mais um outro radical, e unindo esse radical à molécula da ureia, que ampliou ainda mais a ação, né, da piperacilina. Ela apresenta uma potência antimicrobiana de 16 a 32 vezes maior contra as pseudomonas comparado à carbenicilina. A gente viu que a carbenicilina é uma penicilina anti-pseudomonas, mas mais anti-pseudomonas é a piperacilina, que tem uma potência de 16 a 32 vezes maior. Então, de fato, essas devem ser guardadas como reserva terapêutica para tratamento de infecções graves por pseudomonas. Uma outra característica também dessas penicilinas é que elas são inativadas pela beta-lactamase, por isso devem ser sempre usadas juntas, associadas aos inibidores de beta-lactamase e são absorvíveis apenas por via parenteral. Mais um grupo de penicilina que não dá para administrar por via oral, apenas por via parenteral. Qual o espectro de ação da piperacilina? Tem boa atividade, como a gente viu, Pseudomonas aeruginosa, bacilos gram-negativos não fermentadores e também bactérias anaeróbias. Onde é que elas não têm atividade, portanto não devem ser utilizadas? Bacilos gram-negativos, produtores de beta-lactamase. Nesses casos, deve-se utilizar apenas associado ao tazobactam para proteger a estrutura molecular da piperacilina da ação da beta-lactamase. E quais são as doses, quais são as indicações da piperacilina? Piperacilina é usada para infecções hospitalares, que são infecções mais graves, onde normalmente a bactéria tem um grau de resistência maior, infecções hospitalares por Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Serratia, Klebsiella e Proteus é a indicação da piperacilina. Também infecções intraabdominais cirúrgicas são infecções gravíssimas também, difícil controle. Atua em enterobactérias e anaeróbios. Vejam como o espectro dela é bem amplo mesmo, maior inclusive do que a ampicilina, que é um antibiótico de amplo espectro. Doses em adultos de 200 a 300 mg por quilo por dia, de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas, IV, não tem a versão por via oral, em infusões lentas durante 5 minutos, aproximadamente até terminar completamente a administração dessa dose. Dose em recém-nascidos até 7 dias de idade é de 75 a 100 mg por quilo por dia, de 12 em 12 horas. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula do curso de antibiótico terapia do professor Sérgio. A gente está vendo aqui o assunto da nossa próxima aula, a aula de número 17. Iremos falar sobre cefalosporinas de primeira geração na prática clínica. Então, finalizamos aqui mais um módulo. Nesse módulo, a gente falou sobre as penicilinas naturais, penicilinas semissintéticas, o uso delas na prática clínica. No próximo módulo, iniciaremos o estudo das cefalosporinas, falando das cefalosporinas de primeira geração. Não percam a próxima aula. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se tiver alguma dúvida, não se esqueça de deixar nos comentários. Até a próxima aula.